pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje, o vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre física quântica. A ideia da física quântica é uma ideia bastante nova. Ela é no final do século XIX e início do século XXI. Na nossa apostila, esse conteúdo está no capítulo 2, tá bom? Então, a ideia da aula de hoje é a gente conversar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo que está presente neste capítulo. Tá? Espero que vocês gostem, desculpe aí alguma coisa, tá? Eu estou iniciando nessa vida acadêmica aí de aulas online, né? Então espero que vocês gostem, estou fazendo com o maior carinho para vocês. A gente tem, né, um momento de insegurança às vezes, mas é importante a gente estar fazendo essa troca de conhecimentos, né? Já que a gente não pode estar lá na sala de aula, no quadro, no giz, né? A gente pertinho de vocês, mas a gente está achando uma forma para que a gente possa estar mais próximo de vocês nesse momento de isolamento social. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Guardem as dúvidas de vocês, escrevam as dúvidas de vocês no caderno. A gente vai ter um momento nessa semana do fórum também, mas caso vocês queiram tirar a dúvida antes, não esqueçam, tem, né, lá o link de recados. Fiquem à vontade para me mandar e na medida do possível eu respondo para vocês, tá bom? Então, eu separei para vocês aqui um PowerPoint do próprio sistema de vocês. Acho que vocês já estão familiarizados com esses slides, né, nas outras disciplinas. Na disciplina de física eu acabo não usando muito esse material, né, porque geralmente eu gosto de escrever mais no quadro mesmo, resolver as coisas com vocês ali, tá? Mas como a gente está nesse momento diferenciado, aí a gente vai usar esse material de vocês também, tá bom? Então aqui a gente vai abrir lá o PowerPoint, tá bom? Só um minutinho, deixa eu configurar as coisas aqui para vocês. Vou tirar aqui a minha carinha e deixar para vocês só o PowerPoint, tá bom? Então, como eu falei, né, Física, Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, caderno 12, Física Moderna. Aí a gente tem o capítulo 2, Física Quântica, né? E aí a gente tem aqui quais são os objetivos desse capítulo, tá bom? Então, os objetivos desse capítulo é analisar, interpretar as emissões das radiações eletromagnéticas por um corpo em altas temperaturas, interpretar o conceito de energia discreta e energia contínua, analisar e interpretar o efeito fotoelétrico, compreender o significado de fótons por meio de frações ou pacotes de energia, identificar os diversos modelos atômicos e suas contribuições para se chegar ao modelo chamado padrão e analisar e interpretar a natureza dual da luz. Tá? Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho com vocês esses objetivos, né? E aí, quais são os conceitos que a gente vai aprender nesse capítulo de hoje? O que são fótons, corpo negro, efeito fotoelétrico, quantização da energia e modelos atômicos, tá bom? Então, esses são os conceitos físicos que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, tá bom? A ideia da física quântica, ela é a física das partículas, né? Então, a gente percebe que aquela física newtoniana que a gente vinha estudando no primeiro, no segundo ano do ensino médio, ela nem sempre é explicada para todos os ramos, né? Então, no capítulo anterior, a gente estudou o comportamento da matéria em grandes velocidades, né? Hoje, a ideia desse capítulo é a gente estudar o mundo micro, né? Ou seja, o mundo das partículas. E aí a gente vai perceber nesse capítulo que as coisas elas acabaram se tornando um pouco diferentes aí no início do século XX, né? E isso possibilitou para nós diversas tecnologias, como é o que está apresentando aqui na figura, tá bom? E aí, para a evolução desse sistema, a gente tem o que a gente chama de quantização da energia. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode até grifar para a gente não esquecer, né? Quantização de Planck para a energia. Lá no capítulo 1, a gente discutiu um pouquinho com vocês a ideia da quantização da luz, né? Vocês me responderam lá no relatório o que é a quantização da luz. Para esse capítulo, a gente vai ter a ideia de quantização de tudo, não só da energia, não só da luz, não só
de um determinado material, mas de toda a matéria, tá? Então, desde lá do século XX, sabia-se que um corpo aquecido a altas temperaturas, eles emitiam uma radiação eletromagnética, né? Infravermelho, a luz visível, mas as pessoas não sabiam explicar muito bem o porquê disso. Uma coisa que eles perceberam através da experimentação é que a intensidade dessa radiação emitida pelo corpo aquecido depende do quê? Depende da temperatura e do comprimento de onda dessa radiação. Né? Então, eles observaram isso e isso intrigou muito os cientistas e eles tentaram explicar isso para nós. Né? Porém, o que aconteceu? Nesse conceito, houve-se na história uma divergência entre o que era teoria e o que era experimental. Né? Então, imaginava-se, teoricamente, que quando você aquecia um determinado material, ele teria, né, índice bastante altos à medida que você diminuía o comprimento de onda. Né? Então, nessa curva C que nós estamos vendo aqui, nessa curva laranja que nós estamos vendo, que seria a teoria, né? Então, os cientistas eles estabeleceram, teoricamente, que para comprimentos pequenos, né? Então perceba que ó, você tem 0,5, você tem o comprimento de 1, comprimento de 1,5, de 2, de 3 e assim por diante. Então, à medida que você vai aumentando o comprimento de onda, você teria uma diminuição na energia, na intensidade, né? Dessa onda, e à medida que você fosse diminuindo esse comprimento de onda, essa intensidade ela iria tender para o infinito. É por isso que essa curva está crescendo lá para cima, tá? Porém, o que eles perceberam experimentalmente que isso não era verdade. Né? Eles perceberam que à medida que você tinha comprimentos baixos, comprimentos de onda baixo, a intensidade de energia também era baixa, mas ela ia subindo até o momento que ela chegaria a um pico e daí novamente ela iria iria diminuindo, né? Então aqui a gente vê uma divergência, né, nessas duas questões ali, tá bom? O que vai prevalecer? A parte experimental, porque é aquilo que você está observando, né? Então o que a gente considera hoje é a linha que está em verde, tá bom? E aí, qual que foi a conclusão que o Planck utilizou para explicar essa curva experimental e não utilizar mais a curva teórica? Segundo Planck, a energia absorvida ou emitida pelos elétrons na superfície do corpo não deveria ser contínua, como se acreditava lá na física clássica, mas de uma forma discreta. Ou seja, em outras palavras, a ideia é que você teria pacotes de energia. E esses pacotes de energia, eles seriam bem definidos, né? O que o Planck chamou de quantum de energia. Então, à medida que você teria a emissão de uma energia, essa energia estaria relacionada, né? Deixa eu trocar aqui a cor para chamar a atenção de vocês, para essa expressão aqui, né? Então, você tem a expressão E é igual a H vezes F, né? Onde E é a energia, H é a constante de Planck e F é a frequência, né? Então, o que essa expressão diz para nós? Para cada frequência de onda, de um movimento vibratório, a gente vai ter uma energia bem específica, né? Ou seja, vai ter pacotes para diferentes frequências, tá? Tudo bem? E aí, a gente cai um outro conceito, né? Aqui a gente tem uma outra expressão, a mesma expressão escrita de uma forma diferente, né? E igual a N vezes H vezes F, né? Onde esse E é um número inteiro chamado de número quântico, né? Ou seja, lembrando lá da química, quando vocês trabalharam lá
a ideia do átomo, né? A gente imagina que você tem um núcleo, o núcleo ele é composto então de prótons e em torno do prótons você vai ter os elétrons, né? Cada camada eletrônica que a gente vai ter uma energia associada a esse elétron. Então esse número quântico seria o número dessas camadas eletrônicas, tá bom? Aí a gente tem uma representação desses níveis de energia, né? Então essa figura, ela representa pra gente os níveis desse oscilador com essas frequências. Então se a gente imaginar novamente lá o átomo, você tem um núcleo, as camadas eletrônicas vão estar representadas por esses níveis de energia. Então o nível 0 de energia é o nível onde você tem, né, um oscilador harmônico simples, que seria o primeiro harmônico que é considerado um harmônico fundamental, ou seja, um nível de energia mais baixo. À medida que nós vamos subindo lá para o nível de energia 1, para o nível de energia 2, o 3, o 4, o que acontece com essa energia? Essa energia ela vai aumentando, né? Então a energia ela vai tender ao infinito ali. Tá bom? Claro que a gente sabe que essa energia não chega ao infinito, né? Porque não existe uma energia infinita, né? Mas a gente sabe que quanto maior for o nível, o número atômico, né? Maior é essa energia e a relação com a frequência. Então, se a gente lembrar, V é igual a lambda vezes F, né? Vocês lembram dessa expressãozinha que a gente trabalhou lá no segundo ano? Essa expressão ela diz para nós que a velocidade de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes essa frequência. Aqui a gente percebe que a energia ela é igual ao H, né? Vai ficar torto ali, mas me considerem aqui como se fosse um H, vezes a frequência, né? O que essas duas expressões elas indicam para nós? Que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, enquanto que a frequência ela é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto maior for a energia desse sistema, maior é o comprimento, menor é o comprimento de onda, maior é a frequência dela, tá? E aí, se a gente tem uma frequência grande, a gente tem um comprimento de onda pequeno. Então, se a gente imaginar que um elétron ele vai sair da camada 2 para a camada 3, ele vai adquirir uma energia, ele vai absorver uma energia. E aí, ele vai emitir uma onda numa frequência maior, porém com um comprimento de onda menor. Tudo bem? Aqui, mais para frente, a gente tem, né, essa ideia de absorção de energia e emissão de energia. É muito importante a gente guardar essa informação aqui, né? Se um oscilador ele passa de um estado quântico mais baixo, ou seja, ele sai do 2 e vai para o 3, perdão, é o contrário, né? Quando ele sai mais baixo, há uma emissão de energia e quando ele vai para o nível mais alto, ele absorve energia. Então, qual que é a ideia dessa expressão aqui? Se ele sai do 3 e vai para o 2, ele está emitindo luz, né? Ele está emitindo uma radiação ali. Se ele vai do 2 para o 3, ele absorve energia. Então, você tem uma absorção de energia. Um exemplo clássico disso é o que acontece nas lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas fluorescentes, elas são uma emissão de radiação, né? Então, quando você liga as lâmpadas fluorescentes na tomada, há uma descarga elétrica, né, nos eletrodos delas ali. Essa descarga elétrica gera uma absorção de energia pelo elétron e essa emissão, né, ele vai ficar numa região mais energética, né, o que o elétron não é viável, e aí ele retorna então para sua camada de menor energia, emitindo luz. Então o que nós vemos ali numa lâmpada fluorescente é absorção e emissão. Absorção e emissão, tudo bem? A ideia de quantização de Planck para a energia mostra para a gente duas formas diferentes de energia. A energia contínua e a energia discreta,
tá? Essas duas figuras vai mostrar pra gente essas duas concepções diferentes. Uma concepção contínua e uma concepção discreta. Como assim? Se a gente imaginar que tem um corpo que está no topo de uma rampa, à medida que esse corpo ele vai caindo dessa rampa, ele vai deslizando por essa rampa, ele vai ter uma energia potencial gravitacional no seu ponto mais alto, que vai estar se transformando em uma energia cinética até chegar ao seu ponto mais baixo. Nesse caso, essa transformação é uma transformação contínua, né? A energia vai se transformando de uma forma linear, uma forma reta, né? Enquanto que se você, ao invés de uma rampa, você tiver uma escada, o que vai acontecer? Ela não vai descer continuamente essa rampa, mas sim ela vai descer degrau por degrau nessa escada. E aí, por consequência disso, o que vai acontecer? Ela vai ter um momento discreto. Para cada degrau dessa escada, ela vai ter uma energia associada. Diferentemente do caso A aqui, né? Nesse caso, a energia potencial, ela vai ser convertida toda em energia cinética, à medida que isso vai, a altura desse sistema vai diminuindo. Ok? Aqui a gente tem as duas formas de representar pontualmente isso, né? Ou linearmente através desse gráfico ali, tá bom? Próximo tópico desse capítulo é o que nós chamamos de efeito fotoelétrico. Né? Muitos acreditam que o Einstein ele ganhou o seu prêmio Nobel através das leis, né, ou do que a gente estudou no capítulo anterior, que é a relatividade. Né? O Einstein ele não ganhou o seu prêmio Nobel por causa da relatividade, ele ganhou o seu prêmio Nobel explicando esse efeito aqui, que é chamado o efeito fotoelétrico. Tá bom? Qual a ideia do efeito fotoelétrico? A ideia do efeito fotoelétrico é mostrar pra gente uma emissão de luz sendo convertida em partículas, né? Quando que isso vai acontecer? Quando nós tivermos uma placa metálica, né? Essa placa metálica ela é rica em elétrons, né? Você tem uma quantidade muito grande de elétrons. Quando a luz bate nessa placa, você vai ter uma radiação sendo incidida nela. Ao incidir essa radiação, você vai ter um comportamento aqui onde você vai liberar os elétrons. Então, por isso é chamado de efeito fotoelétrico, ou seja, uma radiação, uma luz é incidida em uma placa, aonde nessa placa você tem uma quantidade bastante grande de elétrons, com a possibilidade de arrancar esses elétrons aqui. Então, se a gente colocasse um detector de partículas aqui onde estão sendo emitidas esses elétrons, esse detector ele iria perceber a presença dessas partículas. Por quê? A ideia é que você tem o arrancamento, né? Não existe essa palavra, mas você tem ali a emissão dessas partículas quando a luz bate nessa placa ali. Isso então é chamado de efeito fotoelétrico, tá bom? Alguns cientistas estudaram esse efeito fotoelétrico, um deles é o Hertz, né? Então, o Henry H. Hertz também descobriu esse fenômeno, ele percebeu esse fenômeno, foi o primeiro a perceber essa ideia de conseguir arrancar os elétrons de uma superfície metálica com uma radiação, e aí em 1905, Einstein vem explicar esse fenômeno através da quantização da energia, tá bom? Aqui ao lado vocês conseguem ver uma outra forma de representar esse efeito fotoelétrico. Então, você tem a bateria ela é ligada no circuito, né? Fazendo com que você tenha a emissão, né, o movimento de elétrons ali por ela. À medida que você tem essa placa aqui, ó, metálica, né, quando a luz incide, a captação, né, dos elétrons, né, que então o medidor que indica o fluxo de elétrons,
fazendo com que haja o carregamento dessa bateria aqui, né? Então, os painéis solares que nós temos hoje, eles funcionam basicamente com essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Você tem uma placa solar, a luz do sol bate nessa placa, há a emissão de elétrons, esses elétrons vão para a bateria, fazendo com que ela seja, então, abastecida ali. Certo, gente? Aqui a gente volta lá na expressão que eu falei para vocês de energia é igual a H vezes F. Também temos a figura do Einstein aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, já tinha comentado com vocês aí, que ele foi o cientista, então, que teria aí explicado esse fenômeno ali. Tá? Então, ali, o Planck, ele já vinha estudando esse fenômeno do efeito fotoelétrico, porém, a ideia do Einstein lá é que prevaleceu, né? A energia transportada pela luz é quantizada. E isso lembra que quem descreveu para nós foi o Planck, né? Ou seja, a luz é formada por pequenos pacotes de energia, que ele nomeou de fótons, né? A energia E de cada fóton de luz depende da frequência de luz. Então, na verdade, o que o Einstein fez? Ele pegou o que o Planck já tinha dito para nós, o que o Planck já tinha estabelecido lá em 1900, e aí, com a teoria do Planck, ele explicou a ideia do efeito fotoelétrico ali, ok? Aqui a gente tem a expressão de energia para cada fóton, né? Aonde o W vai ser a função trabalho. E vocês lembram lá da mecânica clássica, energia cinética, né? Ou seja, né, a energia que o elétron vai sair dessa placa está relacionado com a função trabalho e com a energia cinética, né? Então, a gente pode calcular através dessas expressões o quanto que esse elétron vai ganhar de velocidade, né? Uma vez que eu sei que a energia do fóton é H vezes a frequência, né, H vezes F, e aí, né, se eu subtraio a quantidade de trabalho que esse fóton ganhou, ou a quantidade de trabalho que esse fóton vai realizar, a gente consegue estabelecer quanto que é a energia cinética desse fóton que está sendo arrancado dessa placa, tá bom? Aqui, a gente tem um gráfico energia cinética em função da frequência, né? O que isso mostra para nós? Que para cada elemento, para cada fóton, para cada superfície metálica, a gente vai ter uma frequência de corte. Ou seja, não é para qualquer superfície metálica, assim como não é para qualquer frequência de onda que a gente vai ter o efeito fotoelétrico acontecendo. Imagine que você tem uma madeira lá. Se você incidir, né, uma luz, nessa madeira vai acontecer o efeito fotoelétrico? Não. Imagine que você tem uma superfície lá, pode ser até mesmo um metal, né? Nem todos os metais eles vão acontecer esse efeito fotoelétrico que a gente está vendo ali. Por quê? Porque a gente tem uma frequência de corte. O que representa essa frequência de corte? Uma quantidade de energia necessária para fazer com que haja esse fenômeno, para que a gente consiga arrancar os fótons ali dessa superfície. Tudo bem? Aqui a gente tem a representação de alguns metais, né? Então, para o sódio, você vai precisar ter uma energia lá de trabalho, uma função de trabalho de 2,3 eletronvolts, o alumínio 4,1 eletronvolts, o ferro 4,5, o ouro 5,1, a platina 6,3, tá? Então, para cada elemento desse, você precisa ter uma quantidade de energia necessária para que você consiga, então, fazer com que esse elétron se movimente, certo? Segunda parte do nosso capítulo é a relação com os modelos atômicos, né? Então, essa parte, eu acredito que vocês já estão bem familiarizados, uma vez que vocês já trabalharam com isso lá na química, né? Então, o primeiro modelo, o modelo mais simples que nós estudamos já, é o modelo de
Dalton, né? Vocês lembram lá do modelo de Dalton? Que é a ideia que é associado ao modelo da bola de bilhar, né? Então aqui vocês veem esse conteúdo, né? Que essa parte histórica vocês encontram lá na apostila também, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais calma, tá? Mas a ideia então é que o átomo seria uma bola de bilhar, né? Maciça, aonde você não teria a divisão delas, tá? Os primeiros a estabelecerem esse termo de átomo foram os pré-socráticos, os antigos gregos, né? Que você consegue ver ali o nome deles, o Leucipto e o Demócrito, né? Então, o que esses antigos filósofos eles estabeleceram, né? Ou que eles acreditavam que era? Que a matéria ela era dividida em pequenas partes. Então, imagine que você pega um grão de areia lá e você vai diminuindo esse grão de areia, vai diminuindo, até que você vai chegar numa parte que é chamada uma parte indivisível, né? Essa parte indivisível eles chamaram de átomo, né? Isso lá na antiga Grécia, né? Lá na antiguidade. Tá? A gente sabe hoje, né, em século XXI, que o átomo ele é sim divisível, né? Ele tem partes menores ainda, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali. Mas o que é importante guardar nesse momento são os modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico que foi estabelecido aí historicamente foi o modelo de Dalton, onde a gente tem um modelo chamado de bola de bilhar, onde o átomo seria então divisível próximo de uma esfera. Tá bom? Temos a figura aí do Dalton. O próximo modelo que a gente tem, historicamente, a gente não sabe dizer o porquê, mas é também chamado modelo pudim de passas. Tá? Se você olhar lá nos relatos históricos, a gente não encontra muito bem o porquê disso, né? O Thompson, que foi responsável por idealizar esse modelo, ele não diz em momento nenhum a ideia de modelo de passas, mas historicamente ficou conhecido como isso, tá bom? O que o Thompson diz para nós? No final do século XIX, Thompson descobriu uma partícula com carga elétrica negativa e com massa de aproximadamente 2.000 vezes menor do que as mais leves átomos, né? E ele deu para essa partícula o nome de elétron. Então, o elétron, gente, ele só foi descoberto aí no final do século XIX, tá? E a partir do momento da descoberta do elétron é que a gente começou a modificar a nossa ideia de átomo. Né? E aí a gente vai ter o modelo de Thompson, então, que seria a ideia de uma massa positiva, onde teria ali inclusado nele, né, partículas negativas, que seriam os elétrons, tá bom? Modelo atômico de Thompson aí. Próximo modelo que a gente tem é o modelo atômico de Rutherford. Esse já está mais próximo daquilo que a gente acaba estudando e que a gente aceita hoje aí no século XXI. O que o Rutherford diz para nós? Que você tem um núcleo, onde esse núcleo ele é carregado positivamente, e aí em torno desse núcleo você tem as eletrosferas, que são aonde os elétrons estariam orbitando. Tá bom? Então, o modelo de Rutherford, ele é muito baseado no modelo do sistema solar, onde você tem uma grande massa e em torno dessa massa temos partículas menores orbitando, né? Então, o núcleo seria uma massa bastante maciça, enquanto que em torno ali você teria uma massa bastante menor, que seria representada por os elétrons, ok? Próximo modelo que vocês também devem ter discutido é o modelo de Bohr, tá? O modelo de Bohr, ele vem da ideia da quantização da energia, né? Aqui a gente tem uma representação de um sistema onde você tem uma lâmpada de gás de hidrogênio. Essa lâmpada de gás de hidrogênio, ela emite uma luz, né? Essa luz, ao passar por um prisma, a gente percebe que temos bem definido um comprimento de onda do vermelho, do verde, do azul e do laranja, né? Uma vez que a gente tem aqueles níveis de energia associados a esses modos de vibração. Então, como a gente considera lá que agora a energia ela não é mais contínua, mas sim ela é uma forma discreta, para cada comprimento de onda você vai ter uma energia associada a ela, o modelo de Bohr vai estar associado a isso, né? Para cada comprimento de onda, você tem uma relação dos níveis de energia aqui,
tá bom? Aonde o R aqui, né, é a constante de Hilbert, tá bom? Então, a ideia do modelo de Bohr, ele associa-se, né, com o modelo de Rutherford, onde você tem uma relação com os níveis onde os elétrons estão estabelecidos com os níveis de energia, certo? Então, aí o modelo de Bohr, né, ele resolveu o problema de instabilidade do modelo de Rutherford, né? Então, hoje a gente tem o que nós chamamos de modelo Bohr-Rutherford, porque é uma associação do que o Bohr comentou com o que o Rutherford considerava também, né? Então, a relação dessa instabilidade e as linhas espectrais discretas dos gases estabeleceu, né, uma quantização da energia de Planck, tá bom? Então, aqui a gente consegue relacionar a energia de cada nível que o elétron vai se encontrar com a relação do Bohr ali, tá? Então, aqui a gente já volta a ter aquela ideia do nível de energia, né? Então, o nível de energia mais fundamental seria o primeiro, seria o 1, onde você tem uma energia associada e os níveis de energia vão aumentando lá, vão diminuindo lá, tá? Então, ó, para ilustrar a quantização da energia do átomo de hidrogênio, a figura mostra os valores de energia em cada estado ali. O estado fundamental é o primeiro, né? Onde você tem a energia associada ali. E aí, quando você vai de um nível de energia de menor para um de maior, você tem aquilo que a gente comentou da absorção e emissão de energia lá, tá? Quando o número quântico tende ao infinito, o átomo de hidrogênio está ionizado, o que significa dizer que a energia de ligação do elétron com o núcleo é zero. Então, à medida que você aumenta essa distância do nível fundamental, você vai ter uma energia menor associada a essa ligação do elétron ali com o núcleo, né? Então, aquela ideia, quanto mais próximo do núcleo, maior a energia, maior é a atração. Quanto mais longe do núcleo, mais facilmente você consegue arrancar os elétrons devido a essa força fraca que existe entre o núcleo e o elétron ali, tá bom? A ideia da variação da energia, então você tem dois níveis, né? O nível de energia final, o nível de energia inicial, e aí quando você faz a diferença entre esses dois níveis, você tem a variação dessa energia aí, tá bom? Então, qual que é a ideia que a gente tem do modelo de Bohr aqui? Aquilo que eu havia falado para vocês. Então, você tem o nível final, o nível de energia final, o nível de energia inicial, tá? Há a energia ela se irradia, né? Ao se irradiar, você tem a emissão desse fóton, né? Ele está indo embora, e aí o elétron que estava lá na camada inicial acaba indo para a camada final, né? Então aqui você tem uma emissão de energia, ou seja, tá irradiando o fóton ali, tá? Ou seja, a variação de energia aqui é menor do que zero. Por que é menor do que zero? Porque ele está indo de um nível de maior energia para um de menor energia. Quando a gente tem a absorção do fóton, ou seja, você tem uma radiação sendo emitida, o fóton ele está no nível de energia menor e ele vai para um nível de energia maior. Então, ele sai do nível de energia inicial e vai para o nível de energia final, tá? Recebendo energia. Ou seja, a variação de energia agora é maior do que zero. Ou seja, ele recebe energia, sai do nível de energia menor para um nível de energia maior. Aqui embaixo você tem as expressões, né? Por quanto que é essa frequência dessa emissão, né? Vai ser a variação de energia dividido lá pela constante de Planck, tá bom? Para finalizar aqui a nossa aula de hoje, a gente tem duas questões, que a primeira delas é a dualidade onda-partícula, né? Nas aulas presenciais, a gente já tinha começado a conversar um pouquinho com vocês sobre isso, quando a gente estabeleceu lá que o eletromagnetismo, né? O fechamento do eletromagnetismo abria as portas para a gente discutir a ideia de que a luz
teria um comportamento ondulatório, assim como um comportamento de partícula, tá? Então, você tem uma descrição aqui muito interessante, onde diz o quê? O comportamento ondulatório do elétron foi fundamental para o desenvolvimento dos microscópicos eletrônicos de alta resolução. Então, você tem aqui a figura, a foto de um microscópio eletrônico, e aqui a imagem realizada por esse aparelho, tá? Então, o mundo, ele mudou muito a partir do momento que você não ficou naquela discussão mais, é partícula, é onda. Não, não é partícula, é onda. Tá? Então, hoje a gente considera, como a gente já discutiu nas aulas presenciais, uma dualidade, ou seja, ela tem um comportamento dual. Isso não quer dizer que ela é onda-partícula, não, né? A gente já conversou em sala e a gente conversou falando o seguinte: a luz, ela vai ter um comportamento de onda e ela vai ter um comportamento de partícula. O que estabelece se ela vai ter um comportamento de onda ou de partícula é a interação da luz com a matéria, tá bom? Então, você tem essa relação ali, certo? Uma coisa interessante que a gente não discutiu nas aulas presenciais é que, segundo Louis de Broglie, toda a matéria, ela teria esse comportamento de onda-partícula. Quer dizer então que a gente poderia ser considerado uma onda? Sim, se a gente conseguisse interagir com a matéria conforme onda. A gente não consegue fazer essa interação porque o comprimento de onda que nós exerceríamos seria um comprimento de onda bastante pequeno. Então, a gente não consegue ter um comportamento de onda por causa das nossas dimensões, tá? Mas segundo de Broglie, toda a matéria teria esse comportamento onda-partícula. Porém, como as nossas dimensões são muito grandes, o comprimento de onda dessas partículas grandes seria um comprimento muito pequeno. Então, ele não é percebível por nós. Tá? Mas a ideia, então, da dualidade onda-partícula seria essa. A matéria, ela teria um comportamento tanto de onda quanto de partícula. E aí, para a gente estabelecer o comprimento de onda dessas partículas, seria o quê? O H divididos pelo Q. Mas o que é o Q? O Q é a quantidade do movimento linear. Lembra lá que a gente viu isso no primeiro ano, né? A quantidade de movimento linear está estabelecida pela relação do quê? Da massa vezes a velocidade. Então, quanto maior for a massa desse corpo, menor é a velocidade dele ali para ter uma quantidade de movimento grande, tá? Então, Q é igual a massa vezes a velocidade. Certo? E aí, então, isso quer dizer que para a gente ter um comprimento de onda, a gente teria que ter uma massa bem pequena para a gente ter um comprimento de onda grande, perceptível, ok? O outro tópico para finalizarmos é o princípio da incerteza. Quando a gente parte para o mundo micro, para o mundo quântico, a gente não consegue medir duas grandezas físicas ao mesmo tempo. Quais são essas duas grandezas físicas? A variação do espaço e a variação da quantidade de movimento. Então, o princípio da incerteza diz para nós o quê? Que a gente não consegue medir essa partícula ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Tá aqui a palavra simultaneamente. Eu não consigo medir a posição da partícula e a velocidade da partícula. Por que a velocidade da partícula? Lembra que a gente viu lá no slide anterior que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, para eu medir a velocidade do corpo, eu preciso medir a quantidade de energia linear dela, né? A quantidade de movimento linear dela. Então, o que o princípio da incerteza diz para nós? Que para o mundo quântico eu não consigo medir essas duas características. Se a gente está falando do mundo macro, eu consigo medir a posição e a velocidade da partícula, o que não acontece no mundo quântico, tá? Então, esse é o princípio da certeza. Se eu meço a quantidade de movimento, eu não consigo ao mesmo tempo medir a posição dessa partícula. Se eu tenho um instrumento que eu meço a posição da partícula, eu não vou conseguir ao mesmo tempo medir a velocidade, ou seja, a quantidade de movimento dessa partícula. Ok, gente? Esse é o princípio da incerteza. E aí a gente termina a relação
esse capítulo com vocês, tá bom? A ideia é que vocês façam, né, a leitura desse capítulo, que vocês façam a resolução dos exercícios que eu vou enviar para vocês. Sei que é muito diferente esse método que a gente está trabalhando agora, esse método online, né? Tentei falar algumas coisas aqui para vocês, talvez não tenha ficado claro. Se não ficou claro, por favor, me mandem lá nas mensagens, tirem as dúvidas de vocês no fórum, tá? A gente tá tendo esse momento para vocês realmente tirar as dúvidas de vocês. Nas aulas anteriores que a gente estava tendo, a ideia é que a gente estava usando os materiais prontos. Eu peguei alguns vídeos na internet, coloquei lá os links para vocês assistirem. A partir de agora, a ideia é que a gente faça uma gravação, né, semanalmente, para vocês conforme os dias. A gente não sabe até quando que vai ficar esse sistema online, né? A gente, então, a princípio vai ser dessa forma. Eu vou gravar os vídeos para vocês, vou trabalhar um pouquinho os conceitos com vocês, e aí eu preciso de um retorno de vocês, né? Que antes era na sala, né? Então, se tinha alguma dúvida, alguma coisa, vocês me perguntavam. Agora vocês vão ter que me mandar através lá das mensagens do sistema online, vão ter que trabalhar lá nos fóruns, mas o importante, gente, é que a gente não pare de estudar, o importante é que a gente não pare de ter o nosso conhecimento aí sendo agregado, tá? Principalmente vocês, que são o pessoal do terceiro ano, a gente não sabe, né? Tem muitas incertezas aí para os próximos dias, mas em algum momento a gente vai fazer o vestibular, então é importante que a gente continue estudando, é importante que a gente continue fazendo as nossas atividades. Não é da forma que muitas vezes a gente esperava, talvez seja um pouco melhor, não sei, ainda a gente está aprendendo esse método online, tá? Mas eu espero que a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo de coração para que vocês possam estar adquirindo conhecimento aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, anotem, por favor, né? E não esqueçam de colocar lá no fórum depois, tá? Lembrando que as atividades, elas estão postadas lá. Olhem, leiam com atenção e se tiverem dúvidas, me procurem aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus familiares. É um momento diferente, mas também é um momento de aprendizado, tá? A gente com certeza vai conseguir passar por esse momento e todos estaremos felizes. Nós estamos felizes, né? De uma forma diferente, mas a gente vai passar por isso tudo, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.